a mais um episódio do AsBeaCast, diretamente da Convenção Nacional das BEA em Salvador. Hoje estamos com um ícone da arquitetura, para mim um deus, mas aí já são outros 500, essa é a minha opinião. e um ícone da gestão na arquitetura. Também criador das BEA, fundador, idealizador e até hoje mantém ela no ritmo e na rédea, tá certo? Estamos falando de Alberto Botti. É um prazer receber você aqui. Muito obrigado. Eu não mantenho nada em rédeas, graças a Deus. Nem cavalo eu conseguia montar, mas não é por aí. O importante é que existe e é perfeitamente capaz de dirigir seus destinos. Eu fico só admirando essa capacidade que ela tem. E do lado dele temos aqui Castro Melo, que é outro que é arquiteto por osmose, mas que está aqui do lado de Botti, sempre teve, tá certo, durante a carreira aqui, como dentro do escritório Botti Ruban. E ele que bota as rédeas no escritório. Sim, exatamente. Não, também não é necessário, mas enfim, tem sido uma experiência muito boa de vida e de vida tanto familiar e profissional. É importante a gente olhar para trás e ver que construiu uma carreira, é bem gostoso. E ao lado de um amigo. Sim, sem dúvida. Fundamentalmente um amigo. Sem dúvida. E lembrar também o respeito e que eu sempre tive do Marc. O famoso Marc Ruban. Roberto! Foi uma experiência muito boa poder trabalhar junto com o Marc e continuar trabalhando aqui junto com o Alberto. É um prazer muito grande. Deixa eu acrescentar uma coisa. Minha filosofia de vida, e eu estou com ela bem adiantada, que o grande patrimônio que nós fazemos na nossa vida são os amigos que a gente faz. São os amigos como o Roberto, um amigo como o Frank, e o amigo que chegou agora. Vem cá. Tem que... Que realmente eu prezo muito a amizade e considero que essa amizade é uma coisa muito importante para mim. E porque no fim, a coisa que realmente é importante, que sobra na sua vida, são os amigos que você tem. O resto, as posses físicas, etc., é de valor muito relativo. Os amigos não. Os amigos fazem tudo, o destino, a razão de ser de você ser. Porque as histórias, as curiosidades de alguns projetos, inclusive a história de como vocês dois se conheceram, né? A relação, são quantos anos de amizade? Tem pelo menos 40, quase 45. Na realidade, o Botti pode explicar até melhor do que eu. Tem uma relação familiar muito interessante. Tem uma prima da minha mãe, que era prima sua também. Exatamente. Tem uma prima da minha mãe que é prima dele. Sim. E aí vem de longe, porque o meu pai era presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil e o Botti também estava como estudante de estudante de arquitetura. E aí meu pai chamou para participar do IAB. O Botti pode explicar isso tudo, como foi. E aí a relação vem de lá, ele viu nascer. O Ícaro começou como presidente do Departamento de São Paulo, né? Sim. E ele resolveu fazer uma chapa trazendo arquitetos jovens. Não sei por quê. Só tinha duas faculdades, a Mackenzie e Stark. Então eu chamei uma de cada. E do Mackenzie fui eu. Então eu fui. Primeira contato meu, fui membro da diretoria do Ícaro, que era muito interessante porque o Artigas era o vice-presidente. Exato. O Artigas tinha ideias diferentes, mas era uma inteligência brilhante. O Artigas, eu adorava o Artigas. Foi claro que não concordava com uma palavra do que ele pensava, de um pensamento que ele tinha, porém, como pessoa, era extremamente agradável e simpático. Então, foi me diverti muito naquela diretoria E depois, o tempo
entrou outro e depois entrei eu de presidente, 2 mandatos depois, e aí o resto é história. Então, a História coisa que- começou lá atrás, É. meio E aí, dessa relação Eu familiar. conhecendo o Ícaro, conhecia ele e os irmãos, e o Roberto estava trabalhando um pouco, mas era economista. Nós tínhamos uma brecha no escritório, porque nós tínhamos o problema de incorporações de insetos, muita coisa. Então, o Roberto veio trabalhar conosco e gostou, porque não largou mais. Na realidade, o que aconteceu? Eu tinha me formado em economia e tinha ido trabalhar no Banco Lar Brasileiro, que era a filial do Chase Manhattan. Sim. E aí trabalhei um pouco como analista de crédito, essa coisa toda. Logo de recém-formado, tem umas coisas assim interessantes que é quase igual a coisa. Eu me lembro bem que eu, como estagiário recém-formado, o meu salário era a cada 2 meses eu podia comprar um Fusca. Você imagina o que era na época. Hoje em dia não dá nem para pensar nisso, né? Mas e aí eu estava trabalhando lá e meu pai estava com o escritório. E aí ele me falou, ó, faz o seguinte, vem para cá, vem trabalhar comigo, porque aí eu só fico com a cabeça na arquitetura e você vem trabalhar comigo. E aí eu fui trabalhar com ele, comecei a fazer todo esse meio de campo do escritório, entre uma coisa e outra. Quando eu estava ainda no banco e eu fui visitar o BOT e tal, e aí eu me lembro que uma vez eu conversei, falei com o meu pai, falei, achei legal, o escritório é bacana, é grande e tal, gostaria de trabalhar. Aí meu pai falou, fica frio, fica aqui ainda, porque você está muito verde para ir trabalhar com o BOT. Você ainda está muito verde. Aí eu trabalhei mais um pouco e tal, até que em 86 meu pai faleceu, e aí eu fui para outras, tem as histórias de vida, fui trabalhar numa agência de turismo, fazendo turismo de incentivo, etc. E numa dessas coisas de turismo de incentivo, eu fui visitar o Botmark para ofertar uma viagem para a feira era a feira de Hannover, que tinha coisas, etc. Aí começamos a conversar, bater o papo, e aí deu match, Deu match. e acabei indo para lá. E foi um momento importante, porque era um momento que o escritório estava numa fase pré-explosão, vamos chamar assim. Eles tinham acabado de contratar o projeto do Centro Empresarial Nações Unidas, que era a Sim. Torre Norte. Sim. Estava começando mais fortemente a parte toda de computação. E aí precisava ter alguém para fazer o meio de campo entre a equipe técnica, entre o pessoal de implantação de computação e tal, e o Mark e o Bot e o Agostino, que eram, vamos dizer, os coordenadores, que eram o pessoal de criação. Então, eu fiz esse meio de campo e fizemos um pouco também da implantação do ISO 9000, essa coisa toda. Eu fui o gestor. Então, na minha vida profissional, eu sempre fiquei mais ou menos nesse intermediário entre, vamos dizer, os titulares e a equipe técnica. Mas sempre permeando ali o meio da arquitetura. Tem um arquiteto que foi membro das BEA também, o Maurício Koga. Ele inventou um apelido para mim. O Roberto é arquiteto Black, na época do dólar Black. Sim, sim. Então eu fiquei, e eu brinco até hoje que eu sou arquiteto por osmose. Não deixa de ser. As conversas, inclusive a própria história, né, de vida. Roberto, entre as coisas, eu assumi. Ele chegou e logo depois começou o problema, o negócio. Então ele assumiu esse negócio da Invelar. Até hoje eu apoio no computador e por causa disso, né? O Roberto resolvia todas. Então, nós pegamos a introdução do computador e eu e o Marco tivemos problemas muito sérios. Ele ajudou
Ele fez a coisa funcionar no escritório. Essa é a verdade. Foi uma época importante, porque a gente ainda não tinha BIM, Sim. né? Não existia o BIM Estava no ainda. sistema CAD lá Estava no CAD, início, e aí funcionando em dois, Exato. com tudo sendo comprado em dólar, né? Todos os equipamentos eram importados. Sim. Importados não. A grande maioria, diga-se de passagem, contrabandeado, porque era muito difícil você conseguir comprar um equipamento aqui. E os que a gente tinha aqui eram cópias do que era feito no exterior. Exatamente. E o que você tinha depois, quando começou a industrializar também, tinha um problema de não ter a especificação direta para arquitetura. Sim. Porque você tinha os computadores, vamos dizer, para a área comercial, mas não tinha os computadores com placa gráfica. Exato. Eu me lembro que coisas tinha um chip específico, matemático, chamava chip matemático, que você tinha que comprar para colocar para funcionar o AutoCAD. Outra coisa foi a implantação dos plotters também. Sim, Antigamente tinha os primeiros plotters era com a caneta. canetinha. Você pegava o nanquim, colocava lá, e quando esse nanquim também vazava, era uma beleza. Então, nós fazemos parte, somos dinossauros da computação, né, gráfica. É verdade. Então, isso foi um aprendizado, né? E hoje você vê o que nós vimos na palestra aí agora. Quer dizer, o cara tira a fotografia e vira um filme em 6 minutos, coisa que você levava 3 horas, 3 dias para renderizar. Hoje você faz assim e você consegue essa imagem. Então, é uma nova tecnologia, um novo método, né, que o pessoal tem que aprender a usar. Tecnologia, desenvolvimento de tecnologia, é normal. Tecnologia no fundo, a tecnologia caminha junto com o arquiteto caminha junto com a tecnologia. Se não fosse o arquiteto, metade das soluções tecnológicas de obra Sim. não teriam sido implantadas. Não só de obra, né? Se a gente for ver aí dentro da arquitetura, o próprio design gráfico surge por conta da arquitetura, os softwares de design gráfico surgem por conta da arquitetura, né? Seja ela para agraciar a parte de engenharia, que caminha junto, né? Até porque o software CAD foi criado, na verdade, para a parte de produção de engenharia. O Frank Gehry começa com o software dele para fazer os projetos dele que não conseguiam ser feitos dentro do AutoCAD, né? E aí começa a surgir também a questão do BIM e tudo mais, que isso aí vai evoluindo, que lá atrás não tinha nem essa nomenclatura, né? Mas no fundo você tem uma coisa que eu acho que é interessante, e a história da Balturbin é bem representativa disso. Até um pouco antes, até voltando à origem lá do meu pai também. Uma das grandes obras que são icônicas em São Paulo, pouca gente, a maioria sabe, é a Piscina da Água Branca, Sim. que é uma cela, né? E que foi feita, enfim, foi uma forma nova que foi inventada e foi todo um trabalho para desenvolver aquela estrutura, etc. Mas o que eu levo, e esse folder que está aí do teu lado, esse azulzinho aí, que tem a linha do tempo, ele mostra bem a evolução tecnológica. Quer dizer, nessa linha do tempo tem toda uma história. E você começa, a primeira fotinha aí é a foto do edifício sede da Nestlé, que a gente vai retomar depois algumas conversas de tecnologia que foram colocadas aí, na questão do caixilho, questão do ar-condicionado, questão de estrutura, etc. Depois vem a série de madeira, dos edifícios de madeira, que é a implantação do concreto aparente com a muxarabi de madeira. Depois tem a série de vidro, dos revestimentos metálicos com a série de vidro. Depois fachadas ventiladas com granito em inset. Então tem uma série de tecnologia que a Both Rubin foi indutora dessas tecnologias. Uma das coisas que pouca gente sabe,
o desenvolvimento do mercado do limestone brasileiro Sim. foi feito em função de uma obra que foi um projeto da Bote Rubim, que é o Centro Brasileiro Britânico. Foi feito, o pessoal do Centro Britânico trouxe da França o limestone. E foi feito todo no escritório, toda uma paginação, etc. E veio tudo cortado, montado, etc., para ser montado aqui. E aí se descobriu que o Brasil tinha a pedra calcária no Ceará e que dava para usar. E a partir daí se disseminou o uso Do limestone. Então, isso é mais uma das tecnologias. Dentro disso tem o painel de vidro com a tela, com estrutura metálica. Sim, é. Aqui. Enfim, tem. Mostra ali para a câmera. Eu acho que essa é uma história bonita que aí as histórias das histórias do Bosch vamos contar. Mas o que eu queria dizer é que não é prerrogativa da Bote. De uma maneira geral, o desenvolvimento tecnológico precisa ser, não basta ser feito, precisa ser usado. Sim. E quem usa é o arquiteto. Se o arquiteto não usa, ninguém usa. Ou deve ficar para trás. Essa é a grande verdade. Justo. Toda vez que você vê a inovação tecnológica sendo utilizada, 90% da verdade tem um arquiteto por trás, que se gostou, entusiasmou, e fez um projeto para usar aquele avanço tecnológico determinado. Então, nesse ponto, eu faço o quê? Não é nós, não. É a classe. Sim. E, evidentemente, na classe, os escritórios de arquitetura, que são aqueles que tinham a vantagem de ter retaguarda moral de bancar esses usos, esses materiais. Porque os outros, evidentemente, não tinham vontade, mas não tinham condição. Mas para isso também tem que ter o poder de convencimento. É. Entender daquele... Tem credibilidade. Também, não, óbvio, credibilidade, mas tem que ter poder de convencimento e de entendimento daquilo que está sendo, porque no final das contas é o seu nome que você está empregando junto com aquele produto. Os arquitetos das minhas, não é particularidade minha, tem esse poder. Sim, Você sabe perfeitamente. Essa é a verdade. Esse poder foi usado, tem sido usado para desenvolvimento. Eu insisto que o escritório da arquitetura tem sido a base do desenvolvimento de utilização de materiais novos, vamos dizer assim, Sim. que representam uma nova tecnologia. E isso é absolutamente verdade. E a coisa está acontecendo. E as BEA também traz muito disso. Traz muito. Dessa pesquisa, pesquisar e coisas que não tem. Isso faz parte do processo dos isso é uma realidade absoluta. Mas isso também foi empregado dentro do seu escritório, principalmente no início lá, porque foi uma das conversas que eu tive com você, que era do Nestlé, quando você trouxe aquela tecnologia que naquela época ali, Nestlé foi mais ou menos que ano? 60 e pouco. Mas enfim, o fato é o seguinte, o que eu quero dizer é que nós podemos ter nos antecipado. Sim. Mas, na verdade, nós não estamos fazendo nada de diferente do que os arquitetos escritórios continuaram fazendo ao longo do ponto. Como eu sou mais velho, é natural que eu tenha começado antes. Mas nem por isso esse processo deixou de existir e essa continuidade de coisas aconteceram e continuam acontecendo hoje em dia. Sem dúvida nenhuma. Mas as dificuldades para que isso aconteça é que é a questão, tá certo, do poder de convencimento, ainda mais por conta, por exemplo, da Nestlé, que a gente tinha conversado, que para você trazer aqueles equipamentos, aquela caixaria que era tudo feito em aço, em ferro, na verdade, né? E que começou-se a fazer em alumínio, e você trazer isso e convencer o presidente da Nestlé a incorporar isso no projeto, tá certo? Para a redução do calor, que não era uma coisa que se preocupava naquela época tanto, tá certo? Nós não tínhamos um conhecimento tão grande de como funcionaria o processo de ar-condicionado, que era novo. Mas sabíamos que tinha um andar que tinha que ter ar-condicionado, que era o andar dos computadores. Sim. Depois eu convenci o presidente
A Nestlé botando o prédio inteiro. Mas já no primeiro do computador, já nós tínhamos a solução indicada, como não existiam vidros especiais, Sim. vamos fazer uma janela com vidro dupla. Aí fomos pesquisar e descobrimos que a Fichet-Chanzomons, que fazia esquadrias de ferro em São Paulo, tinha os protótipos na Suíça. E aí convencemos ele de fabricar o protótipo e eles, no Brasil, eles fabricaram. E só a cortininha que não tinha no Brasil, que era uma cortininha sem nenhum de plástico, que agora, hoje em dia, qualquer firminha dessa fala, mas não tinha. E eles importaram de uma maneira meio estranha, mas importaram. E com isso, agora, começou daquele andar do computador e convencendo o presidente da Nestlé que o ser humano também merecia mais que o computador. Eu acho que, bem da verdade, ele aceitou o raciocínio imediatamente. Não pode, tem que dar o mérito para ele. Ele não discutiu comigo, não. Ele disse, olha, o que se faz para a máquina tem que fazer para o homem também. E se você tem toda a razão. Ele lembrou que ele também era homem e estava no último andar. Ele era o tempo certo. E aí nós passamos o ar-condicionado em tudo. Então, essas coisas são evolutivas. Essa é a verdade. Tem uma outra coisa importante para se lembrar também disso, dentro dessa mesma linha, foi o prédio que a gente fez na Berrini, que foi o primeiro prédio com revestimento metálico. Sim. Antes ainda da Lucobond. E a partir vamos dizer, dessas experiências é que se percebeu que existia um mercado para isso e que se trouxe a Lucobond, se fez vamos dizer, o sanduíche. É esse mesmo. Então, e isso também tem uma... Isso é aço inox. Ficou maravilhoso, né? A bem da verdade, o pessoal de aço inox, que era uma estatal, nos procurou e nós dissemos, olha, temos aí um prédio, mas evidentemente existe uma questão comercial que precisa ser analisada. Eles então pularam a gente e foram para os incorporadores e venderam a ideia de fazer o inox. Porque deram preços Visa, obviamente, estatal pode fazer essas coisas. Sim. Só que depois que venderam, eu nunca mais encontrei o pessoal de inox. Nós tivemos que inventar uma tecnologia especial para pintar, porque o inox é uma folha de papel. Uma tecnologia especial para fazer os painéis de inox, que durante 30 anos eu tinha dúvida se ia dar certo. Agora eu já deixei de me preocupar. Tava pensando se ia cair alguma placa, né? Hã? Tava pensando se ia cair alguma placa dentro desses 30 Não, anos. Se eu disser para você que nós damos placa de madeira a prova d'água. Veio a palavra tá aqui, mas não sai. Marítima, naval? É marítima. Compensado marítimo, compensado naval, exatamente. Compensado naval. E fizemos as placas. Agora, quanto tempo ia durar? Eu não sabia, o Mark não sabia, e nós podíamos só rezar se fôssemos rezar para que durasse. Por enquanto está durando, mas agora eu já deixei de me preocupar alguns anos. E qual desses deu mais dor de cabeça? Como? Qual desses aqui deu mais dor de cabeça? Olha, dor de cabeça, diria que todos. Esse quadrilha de madeira, por exemplo, foi um início de coisas que nós começamos utilizando a concepção do Muxarabi. O primeiro prédio nosso era um Muxarabi atualizado. Depois usamos uma porção de vezes essa solução e depois resolvemos usar uma veneziana de alumínio. Sim. Mas o preço era tão caro que a gente continuou fazendo de madeira. Era muito mais caro de alumínio que você acredita? Pois era. Aí o processo evolutivo foi abandonando, mas sempre houve nesta pesquisa uma preocupação pelo lado econômico, porque você não pode deixar de analisar numa democracia que acredita em mercado. O valor econômico é fundamental. Não adianta ter a solução mais brilhante, de repente ela economicamente é inviável e acabou. Perfeito. Então, esse balanço sempre foi feito com muita atenção, muito cuidado.
No fundo, também tem uma outra coisa interessante, quer ver, isso mostra não só o escritório Bot-Cubim, mas o escritório Aflalo Gasperini e outros da época e Claro. tal, são realmente o embrião e a corrente motivadora das BEA. Sim. Dizer, as BEA está voltada para a disseminação do conhecimento, está voltada para a capacitação de profissionais, está voltada para uma representação e uma indução da tecnologia, da modernidade, etc. E agora a gente está vendo as novas gerações aí fazendo isso, seguindo realmente muito legal isso. Bem bacana ver o desenvolvimento que as BEA está tomando. Eu também fui, de certa forma, um pouco dinossauro. Tinha meus 15, 16 anos e eu ia participar dos almoços que tinham nas BEA, na Baiuca, ali perto do escritório da Faria Lima e tal. E eu participava também e assisti vários casos interessantes de folclóricos que a gente comenta, né? Enfim, dos casos que aconteciam nos almoços. Era engraçado. Enfim. Uma das coisas engraçadas, o grupo todo todos os amigos, não, nem sempre dava, mas eram restaurantes bem mais econômicos. E o Roberto Aflalo pai era um gourmet. E ele sempre tinha os guanozinhos, o pedido dele era especial. E geralmente tinha todo mundo ficava no prato dele meio errado. Parecia brincadeira, viu? Isso era ótimo. Acontecia sempre. Numa mesa que você senta 10, 15, sempre um vem errado. A primeira vez veio, ele ficou puto da vida, reclamou, esculhambou. A segunda vez, aí começou, sistematicamente acontecia e caía sempre na vez. Aí já virou piada, gozação, né? Gozação. Era gozado. Uma outra coisa que... Roberto Cláudio dos Santos Aflalo, grande cara. Uma outra coisa que também eu acho interessante e acho que é um assunto que agora mudou, já teve mais importância, hoje está... E que tem um pouco da participação minha, eu me sinto um pouco culpado. Né? Culpado. Que é o A do Sinaenco. Sim. Quando houve a nova Constituição e criou-se o novo sistema de representação, etc., sindicato patronal, sindicato de empregados, etc., o pessoal da engenharia consultiva criou o Sinenco, cujo presidente era o Cristiano Koch. E aí, nesta altura do campeonato, eu já estava participando mais ativamente na ASBEA, inclusive da diretoria, nós estava junto com o Sérgio Tepperman, etc. Sim, Isso sim. foi uma época também interessante. E aí nós chegamos à seguinte conclusão, que seria importante juntar a arquitetura com a engenharia consultiva, até porque eles tinham muito mais força e, de alguma forma, a gente tinha que fazer uma negociação e a gente ia acabar sendo engolfado. Então, era melhor você ser proativo do que ser levado a reboque. Então, nós conversamos, etc., começamos a fazer uma aproximação entre o Sinenco e a ASBEA. E a ASBEA, então, como entidade específica, não tinha o interesse de se tornar uma entidade patronal no sistema CLT, sim, etc. Então, optou-se por fazer essa fusão e virou o Sinaenco, que hoje no Brasil representa, sob o ponto de vista patronal, os escritórios de arquitetura. Embora em alguns estados, mais ou menos, haja uma participação maior de arquitetos, mas, enfim, tem as especificidades dos escritórios de arquitetura, mas vamos dizer, o A do Sinaenco foi um pouco a ação
dentro um pouco minha e um pouco da própria Asbeia, do conjunto da Asbeia, de se juntar, tornar o Cinem em Sinaim. Como era o nome dele, o presidente do Sinaim? Cristiano Coque. Eu conheci o Cristiano, ele me procurou, depois, né? E o Cristiano é um cara que eu devo dizer a você que eu tenho um profundo respeito por ele, pela inteligência, pela capacidade. Mas, infelizmente, a empresa dele se deixou envolver em uma série de negócios com o Petrobras e criou... Mas, por outro lado, a Petrobras fez um concurso para fazer a sede da Petrobras em Santos por causa das plataformas que existiam. Que depois... E quando foi convite, e a Bote Rubim foi uma das firmas convidadas. Eu fui falar imediatamente com o Cristiano. Cristiano, ele disse, cai fora. É fria. Digo, cai fora é fria. Roberto sabe. Cheguei para o Marques, estamos fora. Por quê? Porque o Cristiano falou, está falado. Mas não deu outra. Fizeram um concurso, ganhou uma firma de arquitetura, que eu não me lembro quem é, começou o projeto, fez meio projeto, nunca recebeu um tostão. Mailaram tudo, foi aquelas confusões que Sim. Foi um negócio terrível. Devo ao Cristiano esse aviso de amigo, porque se não fosse ele, tinha entrado na concorrência e talvez ganhasse, sei lá. Porque não. Era bom de ganhar a concorrência. Eu sei disso, eu sei disso. Pela sua história e pela história do escritor. Pedro Paulo Saraiva, porém. O Pedro Paulo era o rei ligado até. Pô, eu ganhei umas perto de outras, né? Mas era divertido, porque concorreram a todos os amigos. Ganhou alguns. Por exemplo, o conjunto do CNC em Brasília foi um concurso. A cultura inglesa do Brasil foi um concurso. Então, fizemos alguns. Mas tinha uma questão que eu acho que é importante, quer dizer, todos os concursos tinham uma questão de, primeiro, são serem concursos fechados. Concurso fechado. Sim. Concurso com remuneração. Sim. Certo, sei. Esse era princípio. Porque se no concurso não era fechado remuneração, 90, por experiência do passado, não pegava, eu sabia. Então, não entrava. Mas é gozado essas histórias. Mas a Asbeia, né? Até chegar à Asbeia, obviamente, teve uma evolução aí nesse processo. Desde lá do IAB, né? Que você fez parte durante muito tempo dentro do IAB. Fui presidente do departamento de São Paulo. Fui chefe da delegação brasileira no Congresso de Cuba, que o pai dele delegou para mim. Mas o IAB, ele se perdeu na mesma dualidade que o Brasil está se perdendo hoje. Essa visão de esquerda-direita que não pensa nos fatos, pensa apenas em generalidades. Então não chega a lugar nenhum. E isso aconteceu com o IAB. Chegou a um ponto que dissidência, visões políticas diversas impediam a colaboração. E isso é muito ruim. Eu mesmo peguei no meu mandato já uma oposição, e que eu tinha como presidente, tinha uma entrada na esquerda com o Paulo Mendes da Rocha, foi um colega de turma, o Jorge Vil, que é amigo foi amigo até morrer. Então eles me ouviam, mas eram só eles, o resto não gostava, batia contra. E atrapalhava. Quando eu saí, aí o negócio caminhou e atrapalhou mesmo. E aí a solução era trazer o bom senso à classe dos arquitetos. Qual era a forma de trazer o bom senso? Puxar para cima, separadamente, aqueles que tinham bom senso. Quem eram? Eram o pessoal dos escritórios de arquitetura, maiores, menores, mas que já tinham uma visão empresarial que permitia um diálogo muito mais fácil. Não era mais aquele diálogo primário E aí... ideológico. Uma das razões da fundação das BEA foi essa. Vamos criar uma entidade que permita o diálogo entre nós. Sim. Porque dentro do IAB esse diálogo não está acontecendo. Então nós temos a experiência de ter sido presidente do IAB e saber. Aí o diálogo natural
A Asbeia criou ciência natural. Ajuda Tem um outro aspecto também na criação das BEA, que foi a Internacionalização. E aí tem a ação do embaixador Paulo Tarso Flecha de Lima, que o Bote também pode contar dessa história. Nós resolvemos logo no começo das BEA e fazer uma exposição itinerante. E montamos praticamente nós, né? Flávio, eu, montamos, tinha o Calduro. O Calduro era um colega nosso de São Paulo que fazia design. E ele inventou um painel que se dobrava. Então, o painel era stand ao mesmo tempo. Papai formava o painel. Nós fizemos uma exposição itinerante com os escritórios das BEA, basicamente de São Paulo para o Rio, porque na época ela estava muito concentrada. Havia a BEA, só veio uma BEA, que era a BEA Nacional, mas formada em São Paulo e Rio, com alguns pessoas que vinham de outros estados, por exemplo, do seu pai, que era sócio das BEA quando não existia as BEA, e já ia vendo os congressos. Então nós pegamos esse pessoal que estava interessado, todo mundo que está interessado teve que pagar, porque as BEA não tinham dinheiro, cada um fez foram feitos os painéis, e com o auxílio do Paulo de Tarso, que era ministro da Relações Exteriores. Não, ele não era ministro. Não. Ele estava ainda não. Mas era do Itamaraty, era o Big Shot. Ele mandava, era o homem que fazia a coisa funcionar. E ele pegava uma exposição, entregava na mão dele, e ele fez percorrer todo o Oriente. E foi indo até um dia. Esse senhor me avisou, disse: Bote, aconteceu um problema, que a exposição sumiu. Mandamos lá para um país, houve um problema político lá, levaram, sumiu. Não tem importância, ela foi feita, apareceu mesmo, deixa lá. Mas teve na Arábia Saudita, teve vários lugares, e com sucesso, e o Itamaraty coordenava o seguinte: para lugar, o próprio Itamaraty mandava lugar, e eles que se virassem no local para fazer a exposição, e viravam. Se ele teve 3, 4 lugares diferentes, depois sumiu. Mas foi uma tentativa que não deu certo, não deu resultados diretos, mas indiretos deu, porque ficou mais coisa. Porque até então, como eu disse você, a arquitetura do Brasil se resumia a livros dos Oscar Niemeyer. Sim. Conseguimos sair um pouco. Foi feito um catálogo preto, de capa preta. Não, teve outra história. E uma impressão meia sépia. Foram feitos não sei quantos eu me lembro desse catálogo. Eu não peguei lá no escritório para eu ter trazido. Tem outra resultante que eu não posso esquecer, é interessante. Como resultante, um dia veio o Paulo de Tarso e diz: olha, na Arábia Saudita, príncipe lá quer um arquiteto para jogar um concurso. Nossa Senhora, vamos nos reunir. E reunimos o pessoal das BEA e resolvemos indicar o Maurício Roberto, que era o mais velho, tinha um currículo extenso, até por função do irmão Roberto. Aí lá foi ele para a Arábia Saudita julgar uma implantação de uma cidade nova. Isso que ano? Agora você me pegou, datas eu não me lembro, mas enfim, lá foi o Maurício. E foi, inclusive, remunerado. Itamaraty remunerou, deu não sei quantos $1.000 para ele, passagem. Ele foi, ficou lá, não só julgou, mas era um inglês, um alemão e ele, 3. Ele reconduziu o site da cidade, que estava meio solto. Eu disse: não, vamos puxar para cá, perto de uma cidadezinha já existente, e com isso tem e deu todas as razões, no momento não é outra. Mas enfim, ele mudou o local da cidade. E a firma, é uma firma americana que estava fazendo, claro, concordou, porque o inglês e o alemão não tiveram coragem de discutir com o Maurício, e o Maurício impôs o negócio e foi a solução aprovada. E a firma americana desenvolveu esse negócio lá. E o Maurício voltou, então, sucesso, né? E ele estava: o que foi, Maurício? Você acredita que não pode beber uísque naquela porcaria? Ele passou, o Maurício era bom de concurso, passou lá
15 dias sem tomar uma gota de uísque, ele quase morreu. Essa história era muito divertida. Eu brincava muito com o Maurício Recente. Mas foi um resultado extremamente positivo. A Arábia Saudita se comunicou com o Paulo de Tarso e eles reconheceram que o Maurício foi a pedra que mudou a coisa. Mudou para o lado. E eles reconheceram que a solução era correta, porque era a famosa história. Quando tem bom senso, a coisa funciona, e nós sabemos disso. O problema é quando você encontra o bom senso. Então foi um sucesso. O Paulo agradeceu muito, etc. Foi uma experiência extremamente positiva e, com isso, consolidou a ASBEA a nível internacional. Eu me lembro também que teve outras iniciativas da ASBEA com relação, principalmente junto com a Apex, e fazia também algumas excursões, inclusive teve uma de Dubai, que foi logo no início, quando o Dubai começou a ter notoriedade, visibilidade dos arranha-céus. É verdade. Quem é que organizou? Não me lembro, no tempo do... Mas, enfim... Eu me lembro que meu pai foi, eu ia, acabei não indo, porque eu fiquei em Londres. Eu acabei não indo também. Mas o fato é que ela atingiu horizontes que, inclusive, no início nem se imaginava. Sim. Naturalmente. Sim. O exercício daquela qualidade que eu sempre defendi, e espero que a ASBEA continue tendo, que é o exercício do bom senso. E que é uma coisa muito pouco deslizada nesse país. Uma das coisas que eu discuti muito com o pessoal da Apex e que, enfim, logo no começo do programa da Apex, etc., era tentar buscar um pouco um modelo, e isso ainda é uma briga das ASBEA até hoje. O Pedro, que está à frente disso, sim. sabe bem disso. É que você tem algumas agências, como a italiana, como a inglesa, como a americana, etc., em que eles põem a arquitetura realmente como uma ponta de lança e bancam a conta. Então, não é só a promoção comercial, mas é o financiamento da participação junto aos grandes concursos, porque você tem um custo enorme para participar, etc. e tal. E essas agências dos outros países têm uma ação muito mais efetiva, quer dizer, de realmente incentivo, promoção, bancar, etc., com uma visão de longo prazo. Sim. Então, a ideia inicial foi essa e continua sendo pano de fundo para tudo isso, dentro do Brazilian Way, que é o que está acontecendo, mas que vai fazer. Mas o modelo era exatamente esse, quer dizer, alavancar não só a arquitetura, mas a arquitetura enquanto promoção da indústria. O projeto de arquitetura. Ou até mesmo da arquitetura. De materiais. Porque, quer queira, quer não, a nossa arquitetura é o reflexo da nossa cultura, né? Eu vou falar isso para bote. Não, é verdade. E isso tem que ser exposto para fora. A gente não é representado apenas por um único arquiteto. Sim. Tá certo? O nosso país é diverso e nossa cultura é hiper rica e diversa, né? A gente tem aí, inclusive aqui dentro da ASBEA, que em 12 estados nós estamos, de Manaus a Salvador, tá certo? Passando pelo centro do Brasil. Exatamente. Soluções diversas, tá certo? Dúvida. E que isso podia ter sido trazido pelo governo como sendo uma forma de distribuição de cultura, tá certo? Que não existe uma lei de incentivo de cultura na arquitetura. Existe para música, existe para arte. E a arquitetura não deixa de ser arte também. Não é unicamente arte. Não, né? mas é tudo. É tudo. É interessante o seguinte, eu não quero fazer críticas, mas o único organismo privado que conseguiu enxergar esse trabalho bom foi o Odebrecht. O que aconteceu? Era uma paulada nela. Que problema, né? Evidentemente ela usou
recursos extraordinários para conseguir os objetivos. Mas eu não vou entrar no mérito do que eles faziam, porque a mim não me interessa. O fato é que eles atingiram o objetivo. Sim. Fizeram obras. Então, e usaram muito material brasileiro. Uhum. Nós somos testemunha disso, né? Fizemos prédio com ele. Então, na África. Então, no fundo, é o famoso problema da falta de visão, da falta de utilizar o filtro do bom senso Sim. nas coisas. Não. Mas eles fizeram uma coisa errada, dá um tiro nele primeiro e depois vamos ver o que nós vamos fazer. Não é bem assim na vida. Sim. E o trabalho da Odebrecht se perdeu, e foi uma pena, porque eles tinham conseguido obras fora do internacionais de grande porte. E tinha uma coisa interessante que ajudava os escritórios, que era o seguinte: quer dizer, em vez de você ir externamente e ter o problema do risco de crédito, de tudo isso que se trabalha, quem assumia isso era o Odebrecht. Era Odebrecht. Então, ela tinha uma trading company, você vendia o teu serviço internamente aqui, e ele repassava isso e ele ficava com todo, vamos dizer, o ônus, né, do risco de crédito, dos custos tributários, etc, etc. Então, E levou... era uma forma, Sim. deixava de ser um caminho. A Odebrecht, nós temos uma história engraçadíssima. E nós fizemos um prédio de apartamento, unidades pequenas em Luanda. Hã? Luanda. E esse prédio eram 8 pavimentos, os 6 primeiros eram com vários apartamentos pequenos por pavimento, e o último, para dar um pouco de charme, até foi o marketing que existiu, fizemos um duplex, 7º e 8º, os últimos 2 andares, para oferecer alternativas de economia. E nós estávamos no escritório, me telefona lá o cara que estava no local. Então, parabéns, lançamos o prédio, vendemos em uma semana. Digo, vendeu tudo, que beleza, e vendemos todos os duplex. Calma, e o resto? Não, vendemos tudo como duplex. Bom, não era... Não, você se vira, cara. E nós nos viramos. Então, o prédio, em vez de ser 6 andares de um duplex, tem primeiro, segundo, um duplex, terceiro, e assim, disseram, como que você fez? Por sorte era número par, senão nós estávamos fritos, porque tivemos que manter mais ou menos a mesma planta, mais ou menos a mesma área por unidade. E nós conseguimos, com diferenças, evidentemente, centímetros quadrados. Esse é em São Paulo? Não, No Luanda, na África. E foi vendido, está pronto, e nós temos vários prédios. Mas esse prédio de apartamento eu não esqueci, porque quase matei. Marca, você tinha que sugerir fazer duplex. Eles venderam os 8, 1, 2, 3, 4 duplex em vez de vender 6 andares. Tudo bem. Claro que saiu, já vamos fazer outro projeto. Lógico. E graças a Deus o projeto estava anteprojeto, estava pronto, mas o projeto executivo estava só lançado. Tivemos que acertar a estrutura também. Mas deu certo. Tem uma coisa interessante dessa promoção, né, de comercial e tal. Nós existia um projeto que ele chama-se ainda hoje, Belas Business Park, que eram os projetos residenciais, tinham projetos de edifícios comerciais também. Um deles, inclusive, eu acho que ainda é a sede do Odebrecht lá. E, ao mesmo tempo, ao lado, numa área ao lado, André Sá estava fazendo o shopping center. Sim. Ele fez um shopping center que tem uma onda. O negócio dele é shopping center. Não, mas ele é uma referência de empreendimentos comerciais. É verdade. E shopping centers na Bahia e no Brasil é um dos. Eu conheci o André, claro, ser pai, há muito tempo, mas é uma referência que foi o pessoal do Center Norte, o falecido que lançou o Center Norte. Ele um dia me chamou para reformar, acertar
um negócio lá fazendo. E ele disse, não, para mim tem 2 arquitetos, você aqui e o André Sá. A referência é interessante. Eu conheci o André e fiquei muito feliz. Mais uma pessoa. Nunca contei essa história para o André, devia contar. Ele agora vai ouvir. Como era o Big Shot? Era o Kurt. O Kurt. Kurt Baumgarten. Kurt Baumgarten, que era o Big Shot do Center Norte. Eu fiz muita coisa para o Center Norte. E, inclusive, o Oeste para o Center Norte. Mas gozado a referência que ele tinha, assim, eu não gosto muito de arquiteto, é complicado, não gosto, é complicado falar com arquiteto. Você sei o André. Mas outra coisa que eu estava pensando aqui, que a gente estava conversando da Apex, da internacionalização, você falou da Odebrecht. Eu lembrei também do Norberto Odebrecht, que meu pai falou numa outra entrevista, quem quiser procura aí que vocês vão assistir. E para a gente, na Bahia, a Odebrecht sempre foi um orgulho em relação principalmente a ser uma multinacional que começou aqui na Bahia, né? A grande maioria da expansão da Bahia de Salvador foi pela Odebrecht, né? Principalmente com o Iguatemi e a rodoviária, que foram marcos aqui em Salvador de expansão, porque até então a cidade, vocês provavelmente passaram por ele ali na hora que vocês estavam vindo para cá. É verdade. E foram marcos na cidade, as pessoas vinham do interior de ônibus para vir para o shopping center, porque era o primeiro shopping center que tinha na capital, e para os interiores a mesma coisa, né, que era tudo, eram lojas de rua, né? Aqui era a Rua Chile, que fica aqui próximo, inclusive, né, baixo do Sapateiro e tudo mais, Avenida 7, e que depois passou-se a internalizar isso e virar shopping. E o Norberto convidou meu pai, acho que na segunda, acho que foi o Norberto e o arquiteto desse prédio, que é o Diógenes Rebouças, né, que foi professor de meu pai, foi um dos incentivadores e que colocou meu pai para projetar para Norberto pela primeira vez, né, e que foi o Caminho das Árvores, se eu não me engano. Agora eu não me recordo exatamente, mas se eu não me engano foi o Caminho das Árvores. Estou na outra entrevista. Isso. E agora, completando, eu não me lembro exatamente quantos anos, mas eu acho já mais de 50, ou mais de 50, que a gente foi convidado para fazer um projeto, eu não sei se ele me mostrou, mas provavelmente ele te mostrou, o Legacy, que vai ser o maior prédio daqui de Salvador, acho que do Nordeste, em termos de altura, né? E fica na casa, era onde era a casa de Norberto Odebrecht, no Caminho das Árvores. E a relação que a gente vê da Odebrecht com os arquitetos, inclusive pela importância que teve para fazer a coisa acontecer, que era aquilo que você estava falando, e que inclusive um incentivo da ASBEA, né, de colocar esse tipo de empreendedorismo, e principalmente na sua história, que o cara que saiu acabou de sair da faculdade, a primeira coisa que ele fez foi o quê? Montar um escritório. Naquele tempo não tinha. Eu fui trabalhar inicialmente no escritório de um escritório famoso do Bratic. Sim, razões. O Bratic tinha sido sócio de meu tio, que foi arquiteto. E meu tio tinha morrido de desastre de aviação. Então eu fiquei lá no Bratic uns 6 meses. E daí encontrei o Mark e o Pedro Paulo. Nós resolvemos participar de um concurso para estudante. Não veio fazer um hospital. O fato é que nós fizemos esse concurso e depois resolvemos os 3 fazer uma empresinha para trabalhar. Nesse momento, Pedro Paulo Saraiva recebeu uma oferta para fazer a ponte lá em Santa Catarina. Então eu digo, então faz, porque é outro projeto. Está fora da nossa. E ficamos só eu e o Marco. E aí começamos a trabalhar. E aconteceu uma coisa muito engraçada, evidentemente, como é que o arquiteto começa fazendo casa. Sim. Quando ele quer sair de casa, da casa para o edifício,
nós encontramos uma dificuldade muito grande, porque os incorporadores não aceitavam o projeto moderno. Não vende. Não, mas eu não queria fazer outra coisa, evidente. Então, qual foi a solução? Nós inventamos uma incorporadora. E incorporamos vários prédios, não foi só. Uma meia dúzia de prédios, principalmente naquela região de Higienópolis, que era onde estavam acontecendo as coisas. Porque daí, em Higienópolis, passamos para a região sul, porque sentimos que estava começando a desenvolver também. E trabalhamos, tivemos esta empresa, porque era uma empresa separada. Nós tínhamos uma empresa que fazia a incorporação, aí começamos a fazer as obras e encontramos um pouco de dificuldade de controlar o preço da obra. Então, resolvemos fazer uma construtora também, que era a forma de segurar o preço. Então, fizemos uma bote comigo construtora. Não mantivemos arquitetos, mas fizemos bote comigo construtora. E assim saiu. A incorporadora tinha um nome, a construtora era outro e o arquiteto era outro. Três ideias. E fizemos uma série de prédios e fomos fazendo até o momento que começou a haver uma demanda por arquitetura de incorporadores que tinham aparecido um monte de presente. E aí nós descobrimos que nós não tínhamos que escolher. Ou arquitetura. Ou arquitetura, ou continuar com. Porque nós tínhamos fazendo concorrência para os nossos clientes. Sim. Aí, numa decisão economicamente muito errada, mas sob o ponto de vista criativo muito certa, Sim. nós conseguimos vender a construtora e a incorporadora. Vendemos e ficamos só com a arquitetura. E aí, nunca mais fizemos outra coisa. Você e Rubim faziam a parte criativa juntos? Ou não dava atrito, não? Não, dava debate, atrito não. Mas geralmente havia um que sempre tinha o negócio aqui. Quem começou o negócio? O cliente é seu, você é o dono do projeto. Certo. É uma lei. Esse cliente foi o que trouxe, então você é o dono do projeto. Eu dou palpite, mas a decisão final é de quem era dono do projeto. Certo. Então, dentro desse princípio, nunca deu problema. Mas você também tinha uma fama de que sempre pesquisava e sempre procurava saber qual era o defeito que tinha no projeto, né? E tinha que ter uma crítica, não tinha isso? Não, veja, o projeto sempre teve duas fases, a criação e desenvolvimento. O Mark sempre ficou muito na criação. Desenvolvimento, ele não era o campo dele. Sim, Eu comecei a me interessar pelo desenvolvimento porque chegou a um certo ponto que a execução do detalhe fazia a obra. Sim. E se o detalhe não era bem executado, era bem projetado e não era bem executado, estragava tudo. Então, nós começamos a desenvolver. É o famoso ditado, o diabo está nos detalhes. Aí começamos a desenvolver a desenvolvimento de projeto cada vez mais trabalhado para evitar que os detalhes se perdessem. Sim. Os primeiros projetos não tinham tantas folhas assim, era coisa menor. Sim. Depois foi começando a complicar o projeto, porque nós estamos vendo que a gente ligava para as construtoras sem a devida informação, saía besteira. Tem uma coisa interessante também, é um pouco dentro da parte da estrutura do escritório, né? Então, uma das coisas que a gente tem, que vai gerar a história de folclore também do escritório, é o seguinte: a gente montou um layout em que você tinha a estação de trabalho, o computador, teclado, etc. E ao lado você tinha no L, você tinha uma prancheta a zero. Então você conseguia trabalhar no computador, mas não sem perder a visão. A visão do todo, da planta. Da planta toda. Etc. Sim. E uma das coisas que o pessoal achava, dava calafrio, é que de vez em quando, tanto o Mark quanto o Botti, com essa visão mais espacial e tal, eles passavam assim do lado da mesa, dava aquela olhada no desenho, só, olha a merda. Só de passar, porra! Aí o cara tá na telinha vendo detalhe e tal. Então, essas histórias são folclóricas, né? De você poder
perceber o todo e ver e conversar. E tal. Fora que quando você está ali trabalhando, seja escrevendo, seja lendo, seja desenhando, isso a gente faz muito dentro da Caramelo também, e a gente aprendeu, de certo modo, dentro das BEA, conversando, trocando ideias com nossos colegas, porque a gente faz o projeto, enquanto a gente está ali olhando e naquela telinha, naquele recorte, você não vê o todo e você não enxerga aquilo que você fez. Isso. Tá certo? E aí, o que a gente fazia? Imprimia todas as plantas. Um colega ia lá, sentava para olhar todas as plantas e conseguia enxergar todos os erros. Você falava, rapaz, como é que eu perdi isso, cara? Mas eu pedia muito, plota primeiro, depois a gente conversa. Sim. Plotava aquele desenho, aí... Porque, evidentemente, na tela você não conseguia descobrir 50% das coisas. O olho ficava viciado. Você não... Então, ele estava fazendo, tinha alguma dúvida, plota aí. Então, o que a gente usava, o plotter, o custo de papel, Sim. era interno, não era externo. Não era, porque a gente cobrava a impressão do cliente. Mas internamente não tinha como. A gente gastava muito papel, muita tinta, porque plotava o barco, então plotava até 10 vezes. Ele queria ver. Tá certo, senão o negócio não andava. A gente aprendeu também o negócio do checklist. A gente tinha a checklist de cada fase. A gente tem ainda. De cada fase, né? E para cada tipo de projeto. E aí chegava ali no checklist, que foi uma coisa também que as BEA veio trazer, né? Além de várias outras. Tudo isso que vocês encontram no site das BEA, inclusive, todo esse material para fazer download. E aí, em cima disso, tinha vezes que a gente se passava e só enxergava depois que pegava a checklist. Que aí falava, cadê tal coisa? Ih, rapaz, esqueceram de colocar. Agora, hoje em dia, o processo está muito mais automatizado. Sim, né? sim. Então, esses checklists, essas coisas, o próprio processo do BIM Sim. já dá essa visão ou detecta essas coisas de uma maneira mais automatizada, né? Mas, de qualquer forma, é fundamental essa visão do todo, né? Não perder a visão do todo. Isso Não, e o próprio papel. É que nem a brincadeira, né, depois do computador, do tablet, que o livro, né, seria obsoleto. Eu não consigo ainda ler em tablet, em computador. Normalmente. Eu continuo aqui no papel, lendo, vendo a foto, eu preciso ter aquilo ali, inclusive como objeto de desejo. Tá certo? Eu gosto muito de livros. Na minha casa, tenho perto de 1.500 livros, porque eu herdei a biblioteca da minha mãe, que gostava muito de livros, e eu sempre gostei também, e fui acrescentando. E uma vez entrou um amigo nosso pela primeira vez em casa e olhou que o fundo era uma prateleira cheia de livros. Ele disse, está usando como decoração? Por quê? Estão usando em restaurante livro como decoração. Desculpe, são livros mesmo, são antigos, mas são mesmo. Você leu tudo isso? Não li. De vez em quando cai o cenário do podcast, né? Mas eu gosto muito de livros. Tem algum tema específico que você gosta de ler? Algum tema específico? Não, pelo contrário, eu faço mix-up de tudo. Geralmente eu estou lendo mais de um livro de uma vez. Um livro ligado à atualidade, economia, qualquer coisa. Estou lendo, pode ser um romance policial, por exemplo, que é o oposto, e assim vai misturando tudo. E tem uma coleção de histórias em quadrinhos também que não é mole. Tem uma coleção desde do El Cap, que fazia o Ferdinando, aqui no Brasil, o Abner, e até tem álbuns, principalmente edições francesas, que a edição é muito boa, a impressão em papel. Sim, as graphic novels. Eu tenho, principalmente, esses últimos desenhistas italianos são fantásticos, né? Eu tenho álbuns de coleção grande de histórias em quadrinhos e livros comuns, então eu não se fala. E quando eu descubro, eu
estava brincando, e o Roberto e eu, me ajudou a fazer uma escada com plataforma, porque eu subia na escada, mas comecei a ficar com medo de caídas. Sim. Então, é uma escada que praticamente tem um corrimão que dá a volta. Então eu subo e seguro no corrimão, e aí eu pego o livro. Eu sou canhoto, precisa ser do lado direito, tem mais não é qualquer lado não. E com isso, eu consegui alcançar livros que eu não via há 15 anos, 20 anos. É fantástico que você descobre uns livros diferentes que você nem sabia mais que tinha, nem lembrava de ter lido. E assim vai. E vai relendo tudo de novo. Relei com novas de arquiteto impressões sobre aquilo. Que eu fiz de marceneiro, porque eu fiz um curso de marcenaria e tal. E aí desenvolvemos junto a escada, o modelo. Eu pedi para ele me ajudar, que ele entendia de detalhe de marcenaria. Eu preciso de um troço assim. É assim, dá certo. Mas não fazer. Ficou ótimo. É o arquiteto por osmose, designer técnico. Ele é bom de marcenaria, viu? Ele consegue fazer. Por que você não fez Ele entende. Por uma razão muito simples. Eu sou o caçula da família, né? Eu sou o caçula da família, então eu tenho o primogênito, que é o Eduardo, que, enfim, e tem a minha irmã também, a Cristina, que também é arquiteta. Então, o Eduardo foi automaticamente como arquiteto, fez FAO e tal, e foi trabalhar com meu pai. A minha irmã fez FAO também, mas ela já estava na geração de 68, rebelde e tal. Ela falou, não vou trabalhar com meu pai, não quero, e não sei o quê e tal. E, enfim, e criou uma carreira solo, e muito consistente, trabalhou muito com projetos escolares, e agora, mais nos últimos anos da carreira, fez vários projetos para o SESC. Sim. E projetos premiados internacionalmente, Sesc Jundiaí, Sesc Marília, vários deles, etc., junto com uma arquiteta chamada Rita Vaz, que hoje está... E criaram uma empresa, um escritório chamado Teuba Arquitetura. E aí eu falei, vou ser mais um. Aí eu brinquei, eu falei, o meu exercício vai ser tentar fazer o seguinte, vou tentar cuidar do dinheiro da família, que acabou não sendo tão grande quanto seria bom, né, que eu gostaria que fosse, mas de qualquer forma, eu acabei indo para ficar exatamente fazer o meio de campo. Então, por isso que eu acabei indo meio para a gestão. Eu saí da economia, fui trabalhar no Banco Lar Brasileiro, né, que era a filial do Chase Manhattan. Fiz análise de crédito há alguns anos. E aí meu pai me chamou e disse, olha, vem para cá para cuidar exatamente da administração, disso que eu não tenho saco para fazer isso. Então, você cuida disso, etc., e eu vou ficar na arquitetura. E aí, então, meu pai passou a fazer isso, exatamente, a só desenhar, a fazer essa coisa, e a parte de produção e tal ficou com o meu irmão. Nós tínhamos um técnico que era fantástico, um desenhista japonês chamado Motohiko Nozu, que era um plotter japonês, o cara era fantástico. Tinha coisas interessantes até para contar da história, né? Meu pai fazia muito estádio. Então, como é que você desenhava o raio de um estádio no nanquim? Eu sei como, mas conte. Então, você tinha um cintel, e aí na escala o raio tinha 12 metros. Então, nós tínhamos uma sala de desenho no escritório, que era na Cidade Jardim, e que tinha um galpão, que tinha mais ou menos 15 metros. Então, tinha uma pessoa que pegava o cintel, a ponta num coisa, um cordão, um perfil de alumínio, né? De uma ponta segurava aqui, o outro traçava o raio do estádio e tal. Coisas assim desse tipo. Que eu vivi e assisti fazer
Então, era coisas interessantes. que Numa foi. sala enorme isso, né? O papel tem que estar dentro de uma sala. Não, você tinha. E você tinha que trabalhar num A0, né? Então você tinha uma prancheta A0 a 10 metros de distância e outra aqui para traçar, né? Certo? E a gente continua a segunda parte daqui a pouquinho. Clique no sininho, dê o seu like, siga a gente nas redes sociais, tá certo? Instagram, e nos vemos daqui a pouco. Tchau, tchau.